a realização dos exemplos que nós estávamos fazendo anteriormente. Lembrem-se de assistir esses exemplos até o momento onde vocês já conseguirem fazer sozinhos e entenderem. Conseguiu entender? Não precisa assistir mais, não precisa mais ver esses exemplos. Lembrando, então, que nós estamos estudando agora sobre a tabela periódica e nós estamos relacionando essa tabela periódica, a posição dos elementos químicos na tabela periódica, com o diagrama de distribuição eletrônica. Se você já consegue relacionar, você nem precisa estar assistindo mais videoaulas, né, meninos? Lembre-se, então, a sua tabela, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, e ela está dividida em 7 períodos, que são as 7 linhas, e 18 famílias, que são as 18 colunas. E ela está diretamente relacionada com o diagrama de distribuição eletrônica, de forma que a camada de valência do meu elemento químico, ele me dá o período em que ele se localiza. Por isso que na minha tabela periódica nós vamos encontrar 7 períodos. 7 períodos porque na distribuição eletrônica eu posso ter no máximo 7 camadas. Já as famílias, elas estão relacionadas com o elétron de maior energia. As famílias, que são os grupos, são os 18 grupos, elas estão relacionadas com o último elétron que a gente coloca ali na distribuição eletrônica. Então, é importante que toda vez que vocês fizerem a distribuição eletrônica, lembrem-se de marcar a camada de valência e de marcar onde você está colocando o último elétron, porque assim você já tem diretamente a localização da sua tabela periódica. Nós já fizemos aí alguns exemplos, né? Então, olha, lembrem que as 18 colunas, elas estão relacionadas com subníveis de maior energia, onde você coloca o último elétron. Se ele está no subnível S, vai estar aqui ou no grupo 1 ou no grupo 2. S com 1 elétron, aqui S com 2 elétrons. Fez a distribuição eletrônica, parou no subnível P, com exceção apenas do hélio, que a gente vai falar sobre ele depois. Parou no subnível P, vai se encontrar nessa parte aqui da sua tabela periódica. Grupo 11, P com 1 elétron. Aliás, grupo 13, P com 1 elétron. Grupo 14, P com 2 elétrons. P com 3, P com 4, com 5, com 6 elétrons e assim vai. Aqui estão os que vamos ter distribuição eletrônica, onde o último elétron colocado vai estar no subnível D. E aqui nós temos a distribuição eletrônica, onde o último elétron colocado vai estar no subnível F. Então, essa aula anterior eu trabalhei com vocês, eu fiz a localização de vários elementos químicos. Nós vamos estar passando aqui rapidinho, porque a gente já falou da localização desses elementos químicos. Nós vamos fazer nesse videozinho agora somente os que a gente ainda não fez e não visualizou aqui. O último que nós fizemos foi o cério, o mercúrio, né? Foi esse, nós fizemos a última aí. Então, nós vamos fazer só os exemplos que faltam mesmo. Então, lembre-se, ó, eu quero localizar o rubídio na minha tabela periódica. Posso ir lá e procurar ele? Posso. Ou eu posso simplesmente, através do seu número atômico, chegar lá na posição dele na tabela periódica. Para isso, primeira coisa que a gente vai fazer, distribuição eletrônica do rubídio. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do rubídio, nós vamos marcar sua camada de valência e eu estou circulando o último elétron que eu coloquei nele. Olha, sua camada de valência é a camada de número 5. Eu posso te afirmar que o rubídio está no 5º período, na 5ª linha da minha tabela periódica. O último elétron aqui foi o do subnível S. Então, lembre-se, olha, a gente tem aqui mais ou menos o esquema da sua tabela periódica. S com 1 elétron. Olha, então ele já vai estar direto nesse grupo 1 aqui para a gente. Então, a localização do rubídio, ele está no 5º período, 1º período, 2º período, 3º período, 4º período, 5º período. Olha o rubídio aqui, do grupo S, da família S, com 1 elétron. Então, o rubídio, ele está localizado no 5º período do grupo 1. Olha meu rubídio aqui. Essa é a localização dele.
Bom, outro exemplo. Nós vamos fazer a localização agora do polônio, que tem número atômico 84. Primeira coisa que a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele. Fazendo a distribuição eletrônica dele, eu vou destacar a sua camada de valência e eu vou destacar o seu nível de maior energia. Camada de valência dele é a sexta, posso afirmar que ele está no sexto período, na sexta linha. O último elétron que eu coloquei no P. Então, a gente tem aqui o S, vem o D, e lá no outro cantinho a gente tem os participantes do subnível P. Nessa parte aqui, a gente tem os participantes do subnível P. E aí, a gente tem P com 1 elétron, P com 2, P com 3 elétrons, e P aqui, no caso, com 4. O P com 4 elétrons vai estar aqui no quarto quadradinho do subnível P. Nós vamos encontrar ele, então, lá nesse grupo aqui, que para a gente corresponde ao grupo 16. Nós vamos encontrar ele no grupo 16 da tabela periódica, porque ele para no subnível P com 4 elétrons. Vamos confirmar? Ele está no sexto período, vou contar aqui, olha, sexto período. Ele tem que estar exatamente nessa linha da minha tabela periódica. E ele está lá no P com 4 elétrons. Esses são do P, vou contar. P com 1, P com 2, P com 3 elétrons, P com 4 elétrons. Olha, ele está exatamente no grupo 16. Vamos encontrar ele aqui? Polônio se localiza no sexto período do grupo 16. Vamos fazer a localização do tório. O tório tem número atômico 90. Primeira coisa que eu vou fazer a distribuição eletrônica do tório. Quando eu faço a distribuição eletrônica do tório, eu vou marcar a sua camada de valência. Camada de valência é a última camada que tem elétrons. Ele tem 7 camadas eletrônicas, então ele está no sétimo período. O último elétron colocado aqui na distribuição eletrônica do tório foi o F com 2 elétrons. Então, a gente tem aqui que ele vai se localizar lá junto com os participantes do grupo F. Lembra que a sua tabela periódica ela é assim. Família S, participantes do grupo S, aqui do D, lá do outro cantinho do P. Professor, e aonde é o subnível F? Nós temos 2 linhas aqui embaixo da sua tabela periódica, que são os participantes do grupo F. Como ele é F com 2, a gente vai encontrar ele exatamente nessa segunda coluna aqui, ó. Então, nós temos que encontrar agora o tório. Como o tório tem 7 camadas, olha, esses aqui são os participantes meus do subnível F. Essa de cima, aqueles que têm 6 camadas, do sexto período. Essa de baixo, aqueles que são do sétimo período. Então, o meu tório, ele vai estar nessa camada, nessa linha aqui, ó, que corresponde ao sétimo período. E ele vai estar no F2. F1, essa primeira coluna do F1. F2, essa segunda coluna. Olha o nosso tório aqui, com o número atômico 90. Exatamente esse que nós fizemos a distribuição eletrônica. Localização do ouro. O ouro que tem número atômico 79. Primeira coisa que nós vamos fazer a distribuição eletrônica do ouro. Quando fazemos a distribuição eletrônica do ouro, nós achamos que ele tem 6 camadas, ou seja, ele é um participante do sexto período. O último elétron que eu coloquei nele foi o D9. Então, lembra, olha, a gente tem aqui subnível S, aí a gente vem subnível D e lá no cantinho subnível P. Beleza. Se ele tá lá no D com 9 elétrons, a gente vai contar aqui, olha, 9 colunas do subnível D. Quando a gente contar 9 colunas do subnível D, na 9ª coluna a gente vai achar esse ouro. Vamos confirmar? Então, o meu ouro tem que estar no sexto período. Olha, sexto período é essa sexta linha. Lembrando que período correspondem às linhas. No D com 9 elétrons. Eu tenho, então, D1, 2, 3, 4. D com 5, D com 6, D com 7, D com 8, D com 9 elétrons. Olha aqui o nosso ouro aqui. Professor, o que o ouro tem em comum com a prata, com cobre e com rouentenho?
Todos eles têm em comum que eles pertencem à mesma família. Todos eles estão no grupo 11. É isso que o ouro tem em comum com todos esses participantes. Se nós fizermos a distribuição eletrônica de todos aqui, nós vamos encontrar que o último elétron colocado de todos eles vai ser o elétron do subnível D, com 9 elétrons. É isso que eles têm em comum quando pertencem a uma mesma família. Vamos localizar o vanádio, de número atômico 23. O vanádio, primeira coisa que eu faço para localizá-lo, sua distribuição eletrônica. Quando eu faço a sua distribuição eletrônica, eu descubro que ele tem 4 camadas. Então, ele está no 4º período. A distribuição dele também parou no subnível D. Então, lembra sempre, olha, essas 2 primeiras colunas, subnível S. A gente tem subnível D aqui e depois lá no cantinho subnível P. Como ele parou no subnível D com 3 elétrons, ele vai estar aqui no D, olha, D com 1, D com 2, D com 3 elétrons. Ele vai estar nessa coluna correspondente ao subnível D com 3 elétrons. Então, o meu vanádio, a gente viu que ele tem 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, ele vai estar no 4º período, nessa 4ª linha aqui. E ele tem que estar lá no D com 3 elétrons. D com 1, D com 2, D com 3 elétrons. Nessa terceira coluna do D aqui, ó. Olha aqui o vanádio pra gente. Professor, o que o vanádio tem em comum com o nióbio, com tântalo, com dubínio? Todos eles têm em comum que a distribuição eletrônica deles vão parar no D com 3 elétrons. D com 3 elétrons. O que o vanádio tem em comum com o cálcio? Eles têm em comum que tanto o vanádio quanto o cálcio apresentam 4 camadas eletrônicas. Apresentam 4 camadas, né, com elétrons, quando a gente faz a distribuição eletrônica. Bom, vamos fazer a localização do unupêntio. O unupêntio tem número atômico 115. Primeira coisa que eu vou fazer, distribuição eletrônica dele. A sua distribuição eletrônica me mostra que ele tem 7 camadas. Parou, olha, a camada de valência dele é a camada de número 7. Então, ele está no 7º período. Como a sua distribuição eletrônica parou no subnível P com 3 elétrons, lembra, a gente tem subnível S, subnível D lá no meio, e lá no cantinho a gente tem novamente o subnível P. Ele vai estar lá nesse cantinho aqui do subnível P, correspondente ao subnível P, com 3 elétrons. Ele vai estar nessa terceira coluna aqui do meu subnível P. Vamos lá conferir? Então, o unupêntio, ele tem que estar no 7º período, ou seja, nessa 7ª linha aqui. E ele tem que estar lá no subnível P com 1, 2, 3 elétrons, porque ele termina a sua distribuição eletrônica no P com 3 elétrons. Olha aqui o meu unupêntio aqui. O que esse unupêntio tem em comum com bismuto, antimônio, arsênio, fósforo e nitrogênio? Todos eles, em sua distribuição eletrônica, vão parar no subnível P com 3 elétrons. Por isso que eles pertencem ao grupo 15. Por isso que eles estão nessa família denominada família 15. Localização do sódio. Para a gente localizar o sódio, primeira coisa que nós vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. Na distribuição eletrônica do sódio, a sua camada de valência é a camada de número 3. Então, ele está no 3º período. Seu subnível de maior energia, que eu marquei aqui, é o S1. Então, lembra que a sua tabela periódica começa com S com 1 elétron e depois S com 2 elétrons. Aí, depois ela continua, né? Subnível D, lá do outro lado, subnível P. Meu sódio S com 1 elétron, ele está aqui logo no grupo 1. Então, para localizar o meu sódio, ele está no 3º período do grupo 1, que é onde a gente encontra todos aqueles que são, né, que a distribuição termina no S1. Olha aqui o meu sódio para a gente. O que o sódio tem em comum com todos esses do grupo 1? Todos eles, a distribuição eletrônica vai terminar no S1. O que o sódio tem em comum com o magnésio? Tanto o sódio quanto o magnésio apresentam 3 camadas eletrônicas.
Localização do xenônio. O xenônio tem número atômico 54. Primeira coisa que nós vamos fazer, distribuição eletrônica. Quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vejo que a camada de valência do xenônio é a camada 5. Então, ele está no quinto período. A gente vai encontrar ele lá na quinta linha da nossa tabela periódica. Seu subnível de maior energia, circulei aqui para a gente, é o P6. Então, na sua tabela periódica, você tem o subnível S, o subnível D, e lá do outro lado, a gente tem o subnível P. E aí, ele está lá no P com 6, ou seja, lá no grupo 18 da tabela periódica. Se a gente procurar, nós vamos encontrar que ele está aqui no grupo 18 do quinto período. No grupo 18 do quinto período. Vamos procurar ele aqui para a gente? Então, nós vamos lá no quinto período. Ele tem que estar nessa linha aqui da minha tabela periódica, que corresponde ao quinto período. E nós vimos lá que, como ele termina em P6, ele tem que estar no grupo 18. Aqui o xenônio. Todos que estão no grupo 18, com exceção do hélio, todos eles, se nós fizermos a distribuição eletrônica aí para testar, todos eles vão ter subnível de maior energia P6. Localização do titânio. Titânio tem número atômico 81. Primeira coisa que a gente vai fazer, distribuição eletrônica dele. Fez a distribuição eletrônica, marca a sua camada de valência e o seu nível de maior energia. Camada de valência dele é a camada 6. Significa que ele tem até a sexta camada com elétrons. E ele está, então, no sexto período da minha tabela periódica. Parou no subnível P com 1 elétron. Então, a gente vai lá, olha. Subnível S são aqui os 2 primeiros grupos da tabela periódica. Os 10 grupos do meio, subnível D. Aí, depois, a gente tem aqui o subnível P. Ele parou no subnível P com 1 elétron. Então, ele tem que estar aqui nesse grupo. Se a gente for olhar, vai ser o grupo 13. Então, o titânio pertence ao grupo 13. Vamos confirmar? Ele está no sexto período. Vamos marcar aqui esse sexto período para a gente, essa sexta linha. Do grupo 13, porque aqui no grupo 13, olha, a gente tem nessa parte todos que a distribuição eletrônica termina em P. E P com 1 elétron corresponde ao grupo 13 para a gente. Olha lá o nosso titânio que nós estávamos buscando a localização dele. Meninos, então eu espero que com essa aula vocês sejam capazes de reconhecer os objetivos. Lembrem-se, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. A sua tabela periódica está dividida em períodos, que são as linhas, e em grupos, que são as colunas. Os grupos também podem ser chamados de famílias. E a relação que existe entre a distribuição eletrônica e a posição desses elementos químicos é que a camada de valência do nosso elemento químico, né, lá na distribuição eletrônica, a camada de valência vai corresponder ao período da sua tabela periódica. E quando a gente faz a distribuição eletrônica, o nível, né, o subnível de maior energia, onde eu coloco o meu último elétron, vai me dar o meu grupo ou família. Meninos, não se esqueçam, nós temos na nossa tabela periódica aí a presença de 7 períodos, porque eu posso ter no máximo 7 camadas, e nós temos na nossa tabela periódica também a presença de 18 grupos, 18 famílias, que tem a ver com subnível de maior energia. Se o potássio e o bromo estão no mesmo período, o que eles têm em comum? Professor, eles têm em comum que eles têm 3 camadas eletrônicas. Se o manganês e o rênio estão no mesmo grupo, olha, eles são do grupo 7, significa que eles têm a distribuição eletrônica parada no mesmo subnível de maior energia, que no caso aqui para a gente é 1, 2, 3, 4, 5, que seria o nosso subnível D, com 5 elétrons. Então, eu espero, meninos, que vocês consigam, né, aprender aí através da aula. E lembre-se que qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau para vocês e até mais.